Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 3, Vergonha de nossa nudez. Aparentemente, há uma coisa que nós, mortais, jamais precisamos aprender: dar desculpas. Temos capacidade inata de apresentar um motivo para qualquer falha. Os sábios nas coisas do mundo afirmam que a igreja vem lutando para sobreviver. Um homem teve ousadia de dizer que a igreja está, finalmente, em seus últimos dias de vida. Outro pensa que ela precisa se livrar de parte dos crustáceos que se grudaram em seu casco enquanto velejava pelos mares por tanto tempo e depois se atracar em uma doca para transformar seu antigo barco à vela em um navio atômico que inspire respeito ao mundo. Trata-se de filosofia antiga em novas palavras. O fato é que a igreja foi pega em sua nudez, não tem o poder que alega ter, ou então está tão doente que não consegue demonstrar esse poder. Na Escócia, se as pessoas que estavam perto da linha da pobreza, talvez em Gorbals, a área decadente de Glasgow, tivessem conseguido provar sua linhagem e reivindicado sua herança, poderiam viver em um castelo em Perth. Essa é uma imagem perfeita da igreja hoje. Vive na pobreza, sendo que tem as riquezas em Cristo. Parece estar em fuga e não em luta. Temos uma igreja enferma em um mundo também enfermo. A vergonha aqui é que não temos a quem culpar por nossa impotência espiritual. Não há a mínima chance de alguém acreditar se tentarmos transferir a culpa de nossa estagnação criminosa para outras pessoas. Não podemos acusar o diabo por esse impasse, porque Jesus nos disse: dou a vocês meu poder sobre todo o poder do inimigo. Não há possibilidade de culpar nossos inimigos, pois a palavra diz: somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Não podemos atribuir a culpa às armas combinadas que nos atacam, porque temos o escudo da fé, com a qual apagarão os dardos inflamados do inimigo. Não ousamos e não podemos acusar Deus, porque Ele disse: peçam e lhes será dado. Não podemos dizer que as linhas de provisão foram cortadas, porque o livro diz: tudo é de vocês. Parece que ficamos sem bode expiatório. Como disse um sábio, a falha, caro Brutus, está dentro de nós mesmos. Talvez tenhamos, talvez não, o que é necessário para enfrentar um momento de crise, porque passa a igreja. Vejamos a história bíblica do amigo importuno. Parece que um homem certa vez enfrentara uma dificuldade. Um de seus amigos o ajudou a sair daquela situação. Diante disso, o homem prometeu ao amigo que seria eternamente grato e o ajudaria em qualquer tempo e lugar, a qualquer custo. O tempo passou e o benfeitor se encontrou na pior hora possível e no pior lugar, em meio a uma situação complicada. Todavia, ele se lembrava da promessa. Embora fosse meia-noite, disse a si mesmo que seria bem recebido mesmo aquela hora, por causa do favor que tinha feito. Então, foi bater à porta do amigo. No andar superior, um homem espreguiçou aborrecido. Por fim, se levantou, foi até a porta e abriu para aquele que um dia tinha sido seu benfeitor. Mas então, foi falar com a esposa. Um de meus amigos em sua viagem veio me procurar e eu não tenho nada preparado para ele. Coitado, a despensa dele estava vazia. Essa despensa vazia está muito distante das palavras empolgantes de Pedro. O que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te e anda. No tempo da igreja primitiva, a religião organizada não era capaz de fazer nada pelo aleijado, que há muito tempo jazia desanimado à porta do templo, chamada Formosa. Porém, um pregador rejeitado, Pedro, que nunca teve a oportunidade de pregar no púlpito do templo, atendeu à necessidade do deficiente. Ele o fez através do nome. Se conseguíssemos hoje redescobrir a virtude, a vitória e a força desse nome, poderíamos iluminar este mundo para Deus. Aleluia! A maioria de nós tem graça suficiente para sobreviver a cada dia, mas apenas isso.
Somos vencedores, mas não mais do que vencedores. Podemos combater o inimigo, porém não somos capazes de fazer prisioneiros. Agimos em defesa, mas agimos em defesa não como um poder que ataca. Somos seletivos quanto aos textos bíblicos. Cantamos enlevados, todas as promessas da Bíblia são minhas. Bem, veja esta, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Penso que não queremos o cumprimento dessa palavra. Não sabemos se somos quentes, frios ou mornos e estamos deixando Deus com vontade de vomitar. Pensamento terrível. Dizem que o certo nunca pode ser errado e que o errado nunca pode ser certo. Não concordo. Um homem brinca com sua linda bebezinha no jardim de casa. Pássaros cantam e o sol brilha. A família prefere alegrar a filha e encontrar felicidade brincando com ela, em vez de se distrair com qualquer esporte. De repente, porém, enquanto o homem brinca, ouve uma sirene dos bombeiros. Ele é o bombeiro, e de acordo com todas as leis e o sentimento da humanidade, ele tem que deixar a filha e correr para o posto dos bombeiros, que fica perto de sua casa. Contudo, ele pensa com mais calma e murmura: vou deixar outro combater o fogo desta vez. Embora seja o motorista do caminhão de combate ao fogo e saiba que sua ausência vai atrasar a partida dos bombeiros, ele decide ficar e brincar com a filha. Antes do alarme do incêndio, ele tinha o direito de brincar. Depois, era culpado de negligência criminosa que provavelmente custou vidas. Talvez nós, cristãos, estejamos brincando no jardim enquanto pessoas morrem. A postura da cristandade de ir à igreja uma vez por semana, entregar o dízimo e cantar louvores não passa de uma farsa se for o limite de nossa ação cristã e o limite de nossa paixão pelas almas. Nesta guerra santa, apenas lamentar pela invasão de cultos estranhos e a disseminação do comunismo é o mesmo que ter à disposição toda a munição necessária e todo o equipamento solicitado e se recusar a usá-los. Deus tenha piedade de nós. Tenho certeza de que aprenderemos a orar, porque Deus vai nos ensinar. A preocupação dele é nossa santidade e não nossa felicidade. Em outras palavras, ele quer que tenhamos caráter, amigo em Cristo. Teremos milhões de milênios para sermos felizes. Devido à demora para amadurecer espiritualmente, a maioria das pessoas tem cerca de 25 anos de vida para servir a Cristo. Depois, a felicidade plena da eternidade. Quando possuímos menos coisas que dão água na boca, acabamos tendo menos tempo para manter os pés sobre a mesa e mais tempo para colocar os joelhos no chão em oração. Quando temos menos aparelhos de televisão, menos músicas empolgantes, o coração pesado e conhecemos mais a pobreza do que a abundância, então talvez coloquemos o pé no primeiro degrau da escada da intercessão. Seremos tolos se tivermos que pagar o preço do domínio comunista antes de levarmos a sério o deixar de brincar de igreja e entrarmos na corrente de unção divina para o avivamento em nossos dias. Na última edição do The Conquest for Christ, Vitória para Cristo, publicação oficial da International Students, há um artigo escrito por Beckett Singh. Esse querido líder cristão da Índia escreveu: as igrejas indianas sentem grande peso pelos Estados Unidos hoje e oram para que Deus visite o país de vocês com avivamento. Vocês sentem pena de nós porque somos pobres em coisas materiais. Nós aqui na Índia, que conhecemos o Senhor, sentimos pena de vocês por causa de sua pobreza espiritual. Oramos para que Deus dê a vocês ouro provado pelo fogo, que Ele prometeu aos que conhecem o poder de sua ressurreição. Em nossas igrejas, passamos 4, 5 ou 6 horas em oração e louvor. E com frequência, as pessoas esperam a noite inteira em oração diante do Senhor. Nos Estados Unidos, depois de passar 1 hora na igreja, vocês já começam a olhar o relógio. Oramos para que Deus abra os olhos de vocês para o verdadeiro significado da adoração, para atrair as pessoas
para as reuniões. Vocês dependem muito de cartazes, propagandas, promoções e da ação do ser humano. Na Índia, só temos o Senhor e sabemos que Ele é suficiente. Antes de nossas reuniões, não avisamos quem será o preletor. As pessoas vêm para buscar o Senhor e não um ser humano especial, nem para ouvir seu pregador predileto. Já tivemos 12.000 pessoas reunidas apenas para adorar o Senhor e ter comunhão com os outros. Oramos para que nos Estados Unidos o povo também vá à igreja com fome de Deus e não apenas com vontade de ter um tipo de distração, ouvir o coral ou a voz de qualquer homem. Talvez a voz da Índia clamando contra a pobreza espiritual dos ricos Estados Unidos nos irrite. A força de Beckett Singh é falar do que fez. Ele descobriu que os métodos modernos de propaganda e os custos elevados das campanhas não se relacionam de forma alguma ao cristianismo no Novo Testamento. Será que nos afastamos demais e não há como voltar aos procedimentos do Novo Testamento? Será? Não há resposta fácil para essa pergunta. Não existe poder que se compare à oração atendida. Abraão clamando por Sodoma, Jacó lutando na escada da noite, Moisés se colocando na brecha, Ana intoxicada pela tristeza, Davi com o coração partido pelo remorso e o sofrimento, Jesus suando sangue. Acrescente a essa lista o que você observou e experimentou pessoalmente na igreja e verá que sempre há preço de paixão no sangue. Essas orações são atendidas, transformam mortais comuns em homens de poder. A oração traz poder, traz fogo, traz chuva, traz vida, ela traz Deus. Samuel Chadwick. Confira o próximo capítulo, uma oração clássica do Antigo Testamento.